Graças e paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente e podermos adorar ao Senhor, ainda no formato diferente. Nós estamos, durante esse mês de junho, como vocês viram desde semana passada, estamos gravando de casa. Nosso objetivo é preservar os nossos músicos e toda a equipe envolvida na gravação. Mas cremos no Senhor que logo estaremos de volta, não só com a gravação na igreja, mas também o nosso sonho realizado em estarmos novamente na igreja juntos, todos adorando ao Senhor. Esteja atento em tudo que Deus vai falar com você nessa tarde, em nome de Jesus. Graça e paz, meu irmão. Vamos louvar o Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Oh, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Oh, Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui da família Hardman de Araújo. Convidamos você a louvar o nosso maravilhoso Deus com o hino Sossegai, hino 254.
o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentido aqui morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem a meu andar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me irá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Queria convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 22. Nós vamos ler do 22 até o versículo 26. Lamentações, capítulo 3, do 22 ao 26, a palavra do Senhor diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã,
Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Em um tempo como esse que estamos vivendo, onde a lamentação é tão presente na boca e na mente de muitos de nós, por causa das inseguranças, da dor, de tudo isso. Quando olhamos para essa palavra, que exalta o governo, a soberania, a misericórdia e o cuidado de Deus, é que o nosso coração se enche de esperança, sabendo que nele podemos esperar. Já guarde essa palavra no coração, do livro de Lamentações. Não lamente, mas entregue o seu caminho ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Nesse momento eu queria pedir que você fechasse seus olhos, baixasse sua fronte e vamos colocar diante do Senhor a nossa vida esse domingo, pedindo ao Senhor que fale, que cuide, que resplandeça o seu rosto sobre nós. Senhor, graças te damos por Jesus. Nele temos a esperança. É em Jesus que faz com que o nosso coração possa descansar no Senhor, sabendo que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Abençoa-nos, Senhor, nesse culto. Que cada momento dele, os louvores, as orações que serão feitas e a mensagem, ela possa entrar no nosso coração e produzir mudança. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita em nome de Jesus. Olá, estamos começando mais um IPC em Foque. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo na nossa igreja. E se você está nessa transmissão pela primeira vez, seja muito bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Candeias. Nós vamos começar falando sobre a EBD. A EBD é a nossa escola bíblica dominical e agora ela está no formato EAD, ensino à distância. Ela acontece todos os domingos e é a oportunidade que você tem de se juntar com a sua família e estudar a palavra de Deus. É só acessar o nosso site ipcandeias.com.br e baixar as lições. Também nos domingos de manhã nós temos uma surpresa maravilhosa, a nossa live clássica, com uma ministração super especial, todos os domingos às 10 horas da manhã. É só ficar ligadinho nas nossas redes sociais. Falando em redes sociais, a nossa igreja está em todas. No Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, sempre como IP Candeias. E é lá que você vai ficar por dentro de todas as atividades da igreja e dos nossos cultos, das nossas lives. Lembrando que as coinonias e os GEs também estão acontecendo online, via Skype, Hangout, Zoom. Então é a oportunidade que a gente tem de se manter unido, mesmo estando longe um dos outros. Então fique calmo, fique em casa, fique online, que logo logo a gente está junto de novo. Olá, igreja, tudo bem? A paz do Senhor. Eu estou aqui em casa, mas eu vim dar um recadinho para vocês. Todo domingo, às 4 horas da tarde, lá no nosso canal do YouTube da igreja, tem história de Jesus. Então assista e compartilhe e deixe o seu like. Tchau, tchau! Olá, irmãos! Todos nós sabemos que as consequências da pandemia que nós temos enfrentado não se restringe apenas à área da saúde. Vários outros segmentos foram também afetados, inclusive a economia. Diante desse contexto, vários missionários têm sofrido com os seus sustentos comprometidos. Seus mantenedores e igrejas parceiras também foram afetados economicamente. Percebendo essa realidade, o nosso Ministério de Jovens, do Plano B, vai promover uma live solidária, uma live missionária, no último sábado do mês de junho, dia 27, às 19 horas, no canal do YouTube do Plano B. Todo o dinheiro ali arrecadado será revertido integralmente para missionários aqui na nossa região, no Nordeste brasileiro. Eu, o pastor Halley, pastor Guilherme Franco e o pastor Andrew Philip traremos algumas reflexões
O louvor tá sensacional. Além do Plano B Music, teremos algumas bandas de todo o Brasil, como a Banda Tanlã, Nós em Um, Ana Heloísa, a Banda Ipona e vários outros convidados que ainda estão nos confirmando. Marque na tua agenda, dia 27 de junho, às 19 horas, no canal do YouTube do Plano B. Vem fazer a obra missionária com a gente. Deus te abençoe. Se você precisa resolver algo na secretaria da igreja ou devolver seus dízimos e ofertas, a igreja está aberta de segunda a sábado, de 8 da manhã ao meio-dia e de 2 da tarde às 8 da noite. Só você ir ali pela lateral da igreja e tem uma campainha na frente da porta da secretaria. Nós gostaríamos também de te incentivar a fazer culto doméstico com a sua família. Aproveite para estarem juntos, orarem e estudarem a palavra de Deus. Nós temos mensagens disponíveis no nosso site e no YouTube. Lembre-se também de dizimar e ofertar online, porque nesse momento a igreja está onde você está. O Plano B, nosso Ministério de Jovens, também está com uma super programação. Eles têm live de oração toda quarta-feira às 8 horas da noite pelo Instagram e os cultos acontecem todo sábado às 7h30 da noite pelo YouTube. Eles também produziram um livro digital com devocionais. Se você tiver interesse em adquiri-lo, é só entrar em contato. O Plano Betim, nosso Ministério de Adolescentes, também está com uma super programação. Toda terça e sexta, lives no Instagram a partir das 8 horas da noite. Está imperdível. Nós gostaríamos também de falar com você que deseja um atendimento na igreja. Você precisa de uma oração ou você precisa de um aconselhamento. Nós gostaríamos que você entrasse em contato na igreja com o telefone 99976-1915. Alguém vai te atender e vai agendar para você um atendimento virtual. Irmãos, estamos com muitas saudades, mas o momento ainda é de isolamento junto à sua família. Então não deixe de orar e se conectar conosco através das nossas mídias sociais. Logo, logo isso tudo vai passar e vamos poder estar juntos novamente. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Queridos, mudou muita coisa. Nós não temos tido a oportunidade de estarmos adorando a Deus semanalmente na sua casa, na casa de oração. Mas em momento algum foi nos roubado o direito de adorar a Deus em casa, em todo lugar. Aonde estamos, o Senhor permite que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas nós só não adoramos a Deus com os nossos cânticos, com a nossa devoção, mas com a nossa honra. Nós adoramos a Deus também com as nossas finanças. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós temos adorado a Deus toda semana, todo dia. Nós paramos um tempo, lemos a palavra, oramos, cantamos louvores ao Senhor. Nos domingos estamos aqui às 5 da tarde assistindo o culto. Mas também tem um tempo, um momento de adorarmos a Deus com o que Ele tem feito por nós. A nossa igreja tem mantido com o mesmo empenho, devoção e amor, honrando todos os seus compromissos com os missionários, com os pastores, com a estrutura da igreja. E precisamos da fidelidade de todo o povo de Deus. Você que é membro da Igreja Presbiteriana de Candeias, que ama essa obra, que não haja nenhum empecilho para você participar desta obra. Nós temos aqui embaixo está o número da conta da igreja, e também a igreja funciona de 8 da manhã até meio-dia, de 2 da tarde até as 8 da noite. Tem gente lá na igreja para receber, se possível, o seu dízimo e sua oferta. Continue adorando a Deus desta forma também. Eu já vou orar agora, consagrando o que durante essa semana será entregue à casa do Senhor. Senhor, eu te louvo pela fidelidade, pelo amor, pela dedicação que cada membro e congregado dessa igreja tem feito, tem zelado por essa obra. Eu te louvo, Senhor, porque graças ao Senhor e pelo amor da tua igreja, teu povo, temos conseguido, diante dessa calamidade pública, honrar com as nossas responsabilidades. Continua movendo o coração dos teus filhos para participarem da tua obra. Pedimos
que se cumpra na vida de cada um de nós o que diz a Tua palavra, que o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medida. Nós consagramos, Senhor, todos os dízimos e ofertas alçados durante essa semana, seja entregue na igreja ou em débito direto na conta, que tudo seja apresentado diante do Senhor. Essa é a nossa oração e ela é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos cantar mais um louvor. E esse louvor nós gostamos muito, pois fala do nome de Jesus. E o nome de Jesus é em quem nós podemos nos apoiar. Vivemos todos os dias pensando, adorando e exaltando o nome de Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, eu tenho uma alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, envio salvação, em Jesus, não temo mal e a morte, estou firmado e forte, meu barco em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, o mal hei de vencer, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olá, igreja! Que bom que mais um domingo chegou, dia que nós nos reunimos, mesmo que virtualmente, para orarmos juntos, adorarmos a Deus juntos e também para aprender um pouco mais da sua palavra e com a sua palavra. Queria te incentivar nesse momento a abrir a tua Bíblia lá no final do Antigo Testamento, no livro do profeta Amós. Nós vamos ler as últimas palavras da profecia desse livro fantástico que tem muito a nos ensinar. Abra a tua Bíblia no profeta Amós, capítulo 9, do versículo 11 até o versículo 15. Amós 9, do 11 ao 15. Tira aí a poeira dessas páginas, descolhe aí as páginas da Bíblia. A gente brinca, mas infelizmente a gente lê muito pouco o Antigo Testamento, em especial os profetas menores. E um dos propósitos nossos nesse momento é te incentivar e mostrar que toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, inclusive os profetas menores, tem palavras de consolo para a gente, palavras de esperança, é palavra de Deus. Então, queria te encorajar a ler mais os profetas menores. Vamos começar agora lendo um pouco do trecho da profecia de Amós, capítulo 9, do versículo 11 até o versículo 15. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão em cidades assoladas e nelas habitarão.
Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Vamos orar nesse momento? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, nós entendemos que nós somos dependentes de ti para tudo, inclusive para escutar a tua voz. Então, nós te rogamos, Senhor, que nesse momento o Senhor tire qualquer ruído, o Senhor tire a escama dos nossos olhos, que o Senhor tire todo tipo de solo infértil do nosso coração, para que a gente venha escutar a tua doce voz. Palavra, Senhor, e voz que nos incentiva, que nos dá esperança, consolo, que nos exorta quando é necessário. Alimenta o teu povo espiritualmente, nos alimenta, nos enche com a tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E a IPB Candeias diz amém. Confesso que eu estava com saudade de dizer isso. Irmãos, como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas e nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Estrofes muito conhecidas de uma música maravilhosa, nacionalmente reconhecida de João Alexandre, que relatam e descrevem a triste realidade que a nossa nação e que o nosso país tem vivido ao longo dos últimos anos. Nós, em muitos momentos, temos enfrentado dias difíceis e complicados. Não é novidade quando a falta de esperança assola a nossa nação. Dias difíceis, dias complicados e aparentemente sem esperança também foram vividos e enfrentados pelo público original a quem o profeta Amós endereçou a sua profecia. Amós, o boiadeiro, o vaqueiro Amós, homem que não estudou para ser profeta, mas foi levantado por Deus para anunciar uma profecia de julgamento, mas também de esperança para o seu povo. O povo de Israel, no tempo do profeta Amós, vivia um contexto extremamente complicado. Eles estavam caminhando longe das orientações de Deus. A idolatria e a injustiça social se multiplicavam cada dia mais na nação que deveria pregar a justiça e ser sal da terra e luz do mundo para as outras nações. A infidelidade de Israel já havia sido punida pelo Senhor, conforme Amós nos ensina no capítulo 4 do seu livro. Contudo, o povo não aprendeu. Eles viviam uma verdadeira prostituição cultural e uma corrupção moral instalada em todas as esferas da sociedade. Outras nações também viviam com esta mesma prática. Então Deus levanta Amós, um boiadeiro, um homem simples, para anunciar juízo para Israel, para o reino do norte e também para estas nações que viviam desonrando o Senhor. Deus usou o povo da Síria, o império que estava aí crescendo, como instrumento pedagógico para ensinar algumas lições ao seu povo. O exílio logo chegaria para Israel, para o reino do norte. Contudo, antes dos dias difíceis chegarem de fato, antes do povo da Síria dominar as 10 tribos do reino do norte, Deus dá uma palavra de esperança para Amós, para que ele anuncie ao povo. São aqui os últimos versículos da sua profecia, do seu livro, que nós acabamos de ler. A palavra final para Israel não era uma palavra de exílio. Não foi uma palavra só de julgamento e de punição. Foi uma palavra, uma promessa de restauração e também de esperança, que acende uma luz no fim do túnel. Da mesma forma acontece com as nossas vidas.
Durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, a nossa peregrinação, nós enfrentamos e nos deparamos com túneis bem longos e escuros, que nos promovem e fomentam no nosso coração muito medo, muito temor e falta de esperança. Mas esses túneis escuros e longos, eles passam, porque logo vem uma luz que nos dá esperança. Dito isto, nós refletiremos nos próximos minutos, irmãos, sobre a nossa esperança. A nossa esperança. Onde devemos depositar a nossa esperança? O texto que nós acabamos de ler no versículo 11 começa apontando para um ponto futuro. Naquele dia. Depois do anúncio do exílio que Deus se utilizou a Amós para proclamar, ele aponta para um ponto futuro, onde ele mesmo mudará todas as coisas. Uma variação desse termo que inicia essa parte da profecia, ela também aparece em outras partes do livro de Amós. Mas elas aparecem se referindo ao dia que o povo da Síria chegaria e não ficaria pedra sobre pedra. Seria um tempo de muita catástrofe. Contudo, o termo naquele dia, que nós acabamos de ler, aqui no versículo 11, registra um ponto futuro ainda mais ao norte, ainda mais no futuro. Ele se refere ao momento onde vai haver o estabelecimento de um reino que é sempre eterno, firmado em fidelidade, firmado em justiça, firmado em igualdade, firmado em bondade, firmado também em misericórdia. A esperança do povo de Deus, a nossa esperança, ela habita na nossa certeza de saber que Deus está conosco e que nós teremos um futuro de paz que começará a ser visto plenamente no dia do Senhor. Dia este que para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, não traz nenhum eco negativo, não traz medo, não traz temor, nos traz esperança, nos traz aí otimismo. Para os que são chamados pelo nome do Senhor, feito o versículo 12 registra, a mensagem do dia do Senhor é uma mensagem de restauração, é uma mensagem de esperança. As bênçãos desse dia são para os que são verdadeiramente filhos de Deus, para aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, e não para a nação pecadora de Israel como um todo. É para o remanescente fiel. Para nós, vai ser um tempo de grande alegria, será um tempo de grande restauração no dia do Senhor. E eu queria te convidar, nesse momento, a perceber e constatar as ações amorosas desse nosso Deus, que é um Deus pedagógico, é um Deus muito didático. Se você voltar a sua atenção para o texto bíblico, você vai perceber que os verbos, eles sempre se referem a uma ação de Deus em favor do seu povo. Levantarei, repararei, restaurá-lo-ei. E no final do versículo 12 ainda tem, diz o Senhor que faz estas coisas. É fantástico perceber que quem toma a iniciativa para mudar a sorte do povo é o próprio Deus. E sempre que o assunto é de coisas eternas, de coisas espirituais, é Deus que toma essa iniciativa. É Ele que age monergisticamente. Em outras palavras, é Ele que age em favor do seu povo, que muda a sorte do seu povo, que muda a nossa sorte, mesmo quando nós andávamos mortos, nossos delitos e pecados. Deus mudou a sorte do povo de Israel quando ele estava aí vivendo uma verdadeira corrupção. A palavra de Deus oferece esperança para o seu povo. É Deus quem restaura a nossa esperança. Em dias que o mundo nos bombardeia com ódio, com morte, com angústia, com medo, é Deus que nos concede esperança para a caminhada, para a nossa peregrinação. Nós nos perguntamos, como será o futuro do nosso país? Afinal, surge essa pergunta no olhar e na alma do povo.
A resposta consiste que a verdadeira esperança emana do Deus que é a nossa esperança. E essa esperança vem com uma promessa de restauração fiel para quem é o remanescente fiel de Deus, que é válida para o remanescente de Jacó, que são os fiéis de Israel, e também para as outras nações que se submeterem à soberania de Deus, como o capítulo 5 do profeta Amós nos ensina. Nós também somos abraçados e abençoados com essa palavra de bênção, porque nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Irmãos, o Antigo Testamento, ele foi escrito, como vocês sabem, quase que majoritariamente, quase que todos os seus livros e capítulos, na língua hebraica. Contudo, existe uma versão grega, que é a língua que foi escrito o Novo Testamento do Antigo Testamento. Essa versão é chamada de Septuaginta. É uma versão muito antiga, muito boa, muito fiel às originais. E ela tem uma excelente proposta de tradução para a parte B do versículo 11 e todo o versículo 12 do capítulo 9 de Amós, os versículos que nós acabamos de ler. E eu queria que você acompanhasse a leitura na Septuaginta, na tradução. Restaurarei a sua antiga glória, para que o restante da humanidade, incluindo os gentios, todos que eu chamei para serem meus, me busquem. O termo gentios é o termo dado para quem não é de Israel como nação. Nós, brasileiros, somos gentios. Contudo, eu e você, salvos em Cristo Jesus, pertencemos a Israel espiritual de Deus. Nós, como igreja de Deus, somos também o povo de Deus. Nós fomos incluídos no pacto do Senhor. Pacto, como nós sabemos, que o reverendo Halley sempre fala, pacto que é familiar para vós e para os vossos filhos. Ele restaura a nossa esperança. Só a esperança que vem de Deus é a verdadeira esperança. Esses gentios que o texto se refere também se aplica a nós. Veja, por exemplo, o que Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 9. Gálatas 3, do 7 ao 9. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Irmãos, essas palavras de esperança do profeta Amós, elas ecoaram ao longo do tempo. Elas ecoaram ao longo do drama das Escrituras. Elas ecoaram e também podem nos oferecer esperança hoje, em tempo de pandemia. E elas ecoaram também para um tempo muito específico e especial. Atos capítulo 15, o famoso concílio de Jerusalém. Neste concílio, Tiago, o irmão de Jesus, ele traz a memória de todos ali, quando se estavam discutindo sobre se os gentios, aqueles que não eram de Israel, também poderiam fazer parte da igreja, também seriam salvos pela morte e ressurreição de Cristo. Ele repete o versículo 11 e 12 de Amós, do Deus que restaura a esperança também dos gentios. Essa restauração plena acalenta também a minha e a sua alma em dias de desespero. Essa restauração não é só para quem é do Israel como nação. Essa restauração não é só para não é só para os fiéis de Israel. Esta restauração também é para a minha vida e para a sua vida. Acompanhe a leitura de Atos capítulo 15, do versículo 13 até o versículo 18. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, citou Amós, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei,
para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. A esperança, a verdadeira esperança, ela vem de Deus, do Deus que fez os céus e a terra, e do Deus que se importou e pensou na nossa salvação. Você já parou para refletir no dia da sua angústia que Deus pensou em você, que Deus te criou e que Deus planejou também a tua salvação? Nós fazemos parte do seu povo, povo que deve ter uma esperança inabalável na pessoa de Deus, nos seus atributos e na sua bondade. Nós devemos fazer das palavras do profeta Jeremias e do apóstolo Paulo as nossas palavras. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo nos foi dado. Irmãos, a gente tem que descansar nessa verdade. A gente tem que descansar que a nossa esperança ela é depositada no Deus que a restaura. Nós devemos depositar a nossa esperança no Deus que criou o céu e a terra, no Deus que pensou em tudo, inclusive na nossa salvação. A dinastia de Davi, os descendentes de Davi, estavam aí em ruínas. Seu neto Roboão foi um rei tão egoísta e tão corrupto que por conta da sua má administração, ele dividiu o reino. Agora, depois aí do seu reinado, tinha o reino do norte com as 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. Vários reis descendentes de Davi também governaram muito mal. Amós estava profetizando que o povo não teria mais domínio sobre si. Outra nação chegaria e os dominaria. Mas, irmãos, mesmo com a aparente destruição da descendência de Davi, houve na história um descendente de Davi que foi um rei perfeito. Houve na história um rei perfeito, e esse rei perfeito é Jesus Cristo, o filho de Davi, como também é conhecido e chamado. Nele há a restauração da nossa esperança, outrora perdida. Em Cristo nós fomos restaurados. Em Cristo a nossa esperança é inabalável. Amós, ele usa o termo Edom para representar a raça humana. A posse do remanescente da raça humana das nações retrata o reavivamento da dinastia de Davi em Cristo Jesus, a qual alcançaria também os gentios. A gente tem que perceber que a linhagem de Davi em Cristo faz com que não só o povo de Israel, mas também outros povos reconheçam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Nossa esperança, ela é restaurada, porque o boiadeiro Amós não termina a sua profecia com destruição, só com o exílio. Ele termina a sua profecia com a palavra de esperança para aqueles que são os remanescentes fiéis, para aqueles que perseverarem até o fim. A palavra de Amós é uma palavra positiva de bênção para as nações que têm um verdadeiro compromisso com Deus. Nós somos alcançados e abraçados pelo reino de Jesus. A nossa esperança ela é renovada e restaurada em Cristo Jesus. No dia da angústia, nós temos que trazer à nossa memória que Cristo Jesus mudou a nossa sorte. A gente tem que entender que nós vamos enfrentar dias difíceis. Nós vamos enfrentar aflições. Contudo, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós eterno peso de glória. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nosso Deus restaura nossa esperança. Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus que demonstra a sua fidelidade geração após geração. O que ele prometeu a Abraão em Gênesis 12 se cumpriu. O que ele prometeu a Davi, que é registrado no Salmo 89, também tem se cumprido. As nações estão sendo abençoadas pela descendência de Davi. E esse descendente é Jesus Cristo, nosso mediador, o justo. Os que são chamados pelo nome do Senhor, os que são verdadeiramente convertidos por Jesus,
têm a sua esperança restauradas nele, na sua obra e na sua ressurreição. Essa não é uma realidade para todos. Não é para aqueles que são convencidos simplesmente porque frequentam a igreja. Não é para aqueles que acham que são donos da sua própria vida. Essa realidade e essa paz de espírito, essa esperança é para todos aqueles que já tiveram um encontro com Jesus e têm uma caminhada com Deus que restaura a nossa esperança. Nós estamos meditando sobre a nossa esperança. Onde nós devemos depositar a nossa esperança? Em primeiro lugar, no Deus que a restaura. Em segundo lugar, no Deus que a mantém. No Deus que a mantém, como nós podemos observar do versículo 13 até o versículo 15. Vamos ler novamente o versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Deus, Ele não só restaura a nossa esperança. O Deus em que nós depositamos a nossa esperança, Ele também mantém ela. Deus não é como um relojoeiro que ou coloca uma pilha ou dá corda em um relógio e deixa para lá, deixa para que seja vendido e não se importa mais. Deus se importa com as nossas vidas. Deus se importa com as cenas dos próximos capítulos. Ele restaura e mantém a nossa esperança diariamente. Ele está conosco durante todo o processo, no túnel escuro e também nos dias felizes. O versículo 13 começa com uma variação do mesmo termo que começa o versículo 11. Eis que vem dias, apontando também para um ponto futuro, um momento especial onde toda Israel experimentará, todos que são chamados pelo nome do Senhor vão experimentar e desfrutar de uma verdadeira prosperidade, de uma esperança que é mantida pelo Deus da esperança, o Deus do verdadeiro amor e do perfeito amor. Como dito, Amós era um boiadeiro, um homem do campo que trabalhava com ovelhas e também, em períodos específicos do ano, colhendo uma espécie de figo. E Amós, ele se utiliza da linguagem do seu contexto, da linguagem da sua cultura, para comunicar ao povo do seu contexto e da sua cultura e explicar que o anúncio ao povo é um anúncio de esperança depois do exílio. Eles podem ter a sua esperança mantida em Deus, porque no tempo certo, esse Deus que é fiel, ele trocaria a fome e o cativeiro pela prosperidade e pela estabilidade da liberdade. Mas você pode estar se perguntando, você que já trouxe à sua memória a história de Israel e de Judá. Não existe um momento em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dê conta de colhê-los. E também que o vinho doce gotejou das videiras no alto das colinas de Israel. Teria Deus, então, esquecido da sua promessa? Estaria Deus não cumprindo a sua promessa? Afinal, o reino do norte, como o profeta Amós está aqui anunciando, ele seria dominado pelo povo da Síria. Alguns anos depois, o reino do sul, a tribo de Judá e de Benjamim, também seriam dominados pelo povo da Babilônia. E depois, a Babilônia caiu, o povo da Síria caiu, o Império Medo-Persa estava emergindo. No período do Império Medo-Persa, o povo de Israel ele pôde voltar para sua terra. Você conhece a história. O povo voltou com Zorobabel, com Esdras, com Neemias. Mas mesmo quando o povo volta para sua terra, ele não desfruta disso aqui que o profeta está relatando. Não desfruta dessa plenitude. Não desfruta de tanta paz, de tanta prosperidade. Até hoje o povo de Israel enfrenta muitas guerras. Você sabe do cenário mundial, do contexto político, econômico e de todos os problemas que Israel tem enfrentado. Então, será que Deus esqueceu da sua promessa para Israel? Se Deus é o Deus que mantém a nossa esperança, por que ele não cumpriu a sua promessa? A realidade, meus irmãos, ela é o seguinte:
Amós usa de exemplos materiais para explicar uma esperança espiritual. Amós se utiliza do que cremos para explicar que aquilo que vemos nem sempre será para sempre. Aquilo que nós cremos é muito maior do que aquilo que nós vemos. A abundância, a prosperidade e a plenitude descritas e elucidadas aqui pelo profeta apontam para uma esperança, para uma plenitude que só Cristo oferece. Ele é o Deus que mantém viva e aquecida a nossa esperança. Quando o mundo ao nosso redor tenta tirá-la, lembre-se que Cristo Jesus mantém a tua esperança viva. Essas palavras apontam para a primeira vinda de Cristo, mas só se cumprirão plenamente na sua segunda vinda. Quando ele vier buscar a sua noiva, quando ele vier buscar a sua igreja e levá-la para habitar na nova terra, que será melhor até do que o próprio Éden. A terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó e os filhos de Israel voltou a ser deles. Eles voltaram depois que o Império Medo-Persa aí conquistou aí o controle daquela região do mundo antigo. Mas a plenitude que o profeta aqui está relatando, ela só será vivida quando o povo de Israel e toda a igreja de Cristo Jesus habitar na Nova Jerusalém. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Mesmo que os nossos olhos, ao tentar perceber a nossa realidade, só vejam que o trecho dessa música pode nos descrever, nós temos que entender que a nossa esperança ela é mantida, pois, como disse Billy Graham, minha esperança não está nos assuntos dessa terra. A minha esperança está firmada em Cristo que está voltando. Nossa esperança está mantida no Cristo que ressuscitou e que breve voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Veja o que nos ensina o autor de Hebreus no capítulo 1, versículo 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exalta do seu ser, vem sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo hoje é o Deus homem que está à destra do Pai e vem sustentando todas as coisas, inclusive a nossa esperança. Ele vem sustentando a nossa vida. Cristo sustém e mantém todas as coisas, inclusive a nossa esperança, mesmo quando o mundo nos dá notícias que tiram a nossa paz e a nossa esperança. Nós temos que entender que no dia da angústia, nós precisamos trazer à nossa memória que nós peregrinamos para uma pátria onde a angústia ela não existe, a pátria celestial. A nossa esperança ela é mantida pelo Deus que nos faz ver o céu mesmo em meio a dias muito chuvosos e nublados. Deus nos faz contemplar a sua beleza mesmo no dia da dificuldade. O Deus que mantém a nossa esperança faz com que nós fiquemos ancorados e firmes, mesmo nas tribulações. Afinal, o Deus que acalma a tempestade, acalma também a nossa alma, acalma também e enxuga o nosso choro. Eu queria ler novamente com os irmãos os versículos 14 e 15. Os dois últimos versículos que nós lemos. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor, teu Deus. O povo de Deus terá a sua sorte mudada. Terá a sua sorte mudada, pois a sua vida aponta para uma eternidade com Cristo Jesus. Todos aqueles que se rendem a Jesus experimentarão de uma vida de paz e de alegria eternamente com o seu Senhor. Como dito, o povo de Israel voltou para a sua terra, mas a plenitude dessa profecia de Amós,
ela só acontecerá quando o povo de Deus habitar na Nova Jerusalém. Nós não poderemos ser arrancados dos novos céus e da nova terra. Nós nunca seremos arrancados, nunca perderemos essa posição de filhos de Deus que um dia habitarão eternamente com eles. Cristo e Deus que nos concedeu esta posição e este direito. É o que nós chamamos aí da perseverança dos santos. Uma vez salvos, salvos para sempre. Quem nos deu a salvação foi o próprio Deus e Ele não vai nos tirá-la. Afinal, Ele é um Deus fiel. Nós que somos infiéis, apesar da nossa infidelidade, Ele se mantém conosco todos os momentos, renovando a nossa esperança e nos concedendo a certeza que somos salvos em Cristo Jesus e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por isso a nossa esperança é mantida na pessoa dele, na obra dele, em todas as suas benesses para a gente. Irmãos, o crente, ele pode até pecar, mas ele não pode viver constantemente em pecado. A nossa vida não pode ser descrita como Amós descreveu os infiéis de Israel, do Reino do Norte, no versículo 10 do capítulo que nós lemos. Amós 9:10 diz: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Perceba, aqueles que dizem que não serão julgados, aqueles que dizem que não serão punidos, esses sim, de fato, serão punidos. Mas aqueles que se arrependerem, aqueles que se prostrarem diante da cruz, eles têm esperança renovada e mantida por Cristo Jesus. A nossa esperança está depositada no Deus que nos sustenta. A nossa esperança está depositada no Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, que é o nosso castelo forte. Nós não podemos tirar isso de vista. Essa verdade não pode sair da nossa mente. No dia da tristeza, nós precisamos trazer isso à nossa memória. A nossa esperança é mantida por Deus. Nunca se esqueça disso. Em época de pandemia, em época de luto, em época de tristeza, é Deus quem renova as tuas forças. É Deus quem renova a tua esperança. É Deus quem faz com que as misericórdias se renovem a cada manhã. Nunca se esqueça dessas verdades. Nunca se esqueça dessa beleza da palavra de Deus. E chegará um dia, um sublime dia, que nós habitaremos nessa terra, que nós não seremos arrancados. Nós habitaremos na Nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra. E eu queria ler com os irmãos o relato do apóstolo João no livro de Apocalipse. Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 4, quando ele fala e onde tem o cumprimento da plenitude da profecia do profeta Amós, que começou a ser cumprida quando o povo retorna para a terra. Ela é cumprida parcialmente também na primeira vinda de Cristo Jesus, mas será cumprida plenamente na segunda volta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acompanhe a leitura de Apocalipse 21, do versículo 1 até o versículo 24. E vi no novo céu e na nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa da Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e que esse dia sublime, ele seja aproximado e abreviado, para que essa angústia, para que a falta de esperança momentânea que nós temos nessa terra, ela venha a ser totalmente restaurada e mantida nesse sublime dia. E já caminhando para o final, para que a gente venha a refletir e praticar, esse texto tem alguns usos que podem trazer muita esperança para a nossa vida nesses dias. Em primeiro lugar, o dia do Senhor. No dia
tão sublime. Esse dia traz esperança para quem é filho de Deus. Esse dia traz paz e consolo para quem tem um relacionamento com Jesus. Mas você que teme o dia do juízo final, você que teme o dia do Senhor, você que não sabe para onde vai após a sua morte, você que não tem um relacionamento com Cristo, você deve temer esse dia, porque esse dia trará grande juízo. Mas ainda hoje, esse temor, ainda hoje, essa angústia, ainda hoje, esse medo que você tem de enfrentar a morte, de não saber onde passará toda a eternidade, ainda hoje, tudo isso pode ser redefinido. A tua vida pode ter um novo destino. Se você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você passará a eternidade com Ele. E no dia do Senhor, Ele virá para te buscar. E o choro da tua face será enxugado. Você não deve mais temer. Quando a gente tem um relacionamento com Jesus, o que a gente mais deve esperar é o dia da sua volta. Isso não nos causa medo. Você que ainda não tem um relacionamento com Cristo, você que está assistindo essa transmissão e não se entregou para Jesus, você que está há tantos anos na igreja, mas nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo, este é o momento para você se arrepender dos seus pecados, para você ser um remanescente fiel, para você ser enxertado na videira verdadeira, para você fazer parte do povo de Deus, da igreja de Cristo Jesus. Confesse os seus pecados e creia nele como seu Senhor e Salvador. Ele é o verdadeiro Deus. Ele pode nos dar esperança em tempo de pandemia, em tempo de choro, em tempo de luto. Nunca se esqueça dessa verdade. Nunca se esqueça que Ele é a nossa esperança. Ele restaura a nossa esperança e Ele a mantém todos os dias, mesmo no momento que a gente anda no vale da sombra da morte. Cristo é tudo em todos. Ele pode ser tudo na tua vida também. E também para você que já tem um relacionamento com Jesus, nunca se esqueça que a plenitude e que dias bons plenamente só serão vividos quando Cristo retornar. Na nossa peregrinação aqui, nós peregrinamos em terra estranha até a Nova Jerusalém. Mesmo que os dias sejam maus, mesmo que a morte e a dor venha a nos assolar, e tentar tirar a nossa esperança, naquele dia, no dia do Senhor, não haverá choro, não haverá dor. E nós, o seu povo, seremos eternamente consolados. Descanse nessa verdade. Em Cristo nós temos consolo. Em Cristo nós temos nossa esperança renovada. Nunca se esqueça. Deus tem pós-doutorado. Ele é especialista em reconstruir, reerguer e levantar o caído. Nunca se esqueça disso. Igreja de Cristo, nós somos a igreja militante até o dia do Senhor, onde nós seremos a sua igreja, a igreja triunfante. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa palavra desafiadora. Muito obrigado porque apesar, Senhor, da nossa incapacidade, o Senhor muda a nossa sorte. O Senhor venha nos reerguer, Senhor. Muito obrigado pela vida nova que nós temos em Cristo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor pensou na nossa salvação. Nós, gentios, que não fazemos parte de Israel como nação, também somos o teu povo, somos a tua Israel espiritual, somos a tua Israel, Israel de Deus, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, por essa verdade. Muito obrigado por essa esperança que é mantida. Muito obrigado por essa esperança nos dias difíceis. Pai, a nossa palavra é de gratidão e de gratidão somente por todos os teus feitos em nossa vida, Senhor. Nos ajuda a, no dia do choro, lembrar que existirá um momento que nos aguarda, que toda lágrima será enxugada da nossa face. Senhor, se alguém que está acompanhando essa live, acompanhando essa transmissão, reconheceu que só Tu é Deus soberano e que precisa de Ti como Salvador da vida,
ser com essa pessoa. Se utiliza de nós como igreja, em especial a Igreja Presbiteriana de Candeias, para demonstrar, Senhor, que nós somos uma família, nós somos irmãos, nós somos como uma noiva que espera ansiosamente pelo retorno do noivo. Pai, nos ajuda nessa peregrinação, nos ajuda nesses dias difíceis. Nós chegamos na metade do ano, faltam aí mais uma metade, Senhor. Nos ajuda em todos os desafios. E muito obrigado pela certeza que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo. Muito obrigado porque Ele foi o Rei perfeito que nos deu salvação. Muito obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome dEle, que morreu, ressuscitou e vive para sempre. Amém. Deus te abençoe.
Amém, queridos? E agora, depois de uma mensagem tão abençoada, nós vamos entregar a Deus todo esse tempo que passamos adorando Ele das nossas casas, mas com o Espírito unido, porque a cruz de Cristo, ela nos uniu. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo tão importante e maravilhoso na sua presença? Feche seus olhos, baixe sua fronte. Se possível, pega a mão do seu esposo, da sua esposa, e vamos unir os nossos corações em gratidão a Deus por esse culto tão abençoado. Pai, graças te damos, porque Tu falaste poderosamente conosco nesse dia. E que essa palavra, Senhor, que veio a nós, não caia entre os espinhos ou entre a rocha ou a beira do caminho. Pelo contrário, que caia em boa terra, que caia no nosso coração e produza mudança, transformação na nossa vida. Que não sejamos meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Abençoa essa semana. Derrama uma graça especial sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre nosso país. Muda esta realidade. Prospera nossos caminhos. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, talvez ficaram desempregados nessa pandemia, visita o seu coração agora. Dá paz, dá tranquilidade, move o seu espírito. E Deus, eu te peço, abre uma porta de emprego, prospera seu caminho. Se alguém está enlutado, consola o coração. Se alguém está abatido, ó Deus, levanta-o em nome de Jesus. E que essa semana seja uma semana rica, próspera e abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça santa e maravilhosa do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, rica e abundantemente.